Numa cidade futurista, repleta de arranha-céus imponentes e luzes de neon, uma jovem de cabelo rosa-choque foge de um inimigo misterioso. Ela está no meio de uma fuga audaciosa quando recebe uma mensagem de um aliado, perguntando se conseguiu obter uma chave importante. Ela confirma seu sucesso, mas é interrompida quando um grupo de robôs com armas pesadas surge. Durante o confronto, ela se machuca na perna. Contudo, ativa uma habilidade especial que a torna invisível, permitindo-lhe escapar de seus atacantes. Ao chegar a um ponto seguro, ela encontra um pequeno robô esperando ansiosamente por ela. Rapidamente, entrega a chave ao robô, mas, nesse instante, um dos robôs perseguidores reaparece, pronto para atacar. Antes que possa atacar, um mecha massivo e poderoso, aliado da garota de cabelo rosa, intervém. Isso cria uma distração e ela aproveita a chance para correr novamente. Mas sua fuga não é fácil. O robô dispara foguetes contra ela e ela é atingida, sofrendo ferimentos graves que a fazem cair de uma ponte. Enquanto isso, numa parte mais calma da cidade, um jovem estudante chamado Shu Alma está a caminho da escola. Ele pega o trem e mais tarde é acompanhado por seu melhor amigo, que lhe diz que soldados estão espalhados por toda parte. O amigo explica que houve um grande ataque na cidade na noite anterior, resultando numa forte presença militar. Na escola, Shu recorda um surto de vírus devastador que atingiu o Japão uma década antes, causando imensa destruição e forçando o país a depender de outras nações para apoio e reconstrução. Após o fim das aulas, Shu decide explorar uma área misteriosa e degradada da cidade, onde poucas pessoas vão. Lá, ele inesperadamente encontra a garota de cabelo rosa, que parece assustada ao notá-lo. O robô dela age imediatamente para protegê-la, derrubando Shu e fazendo sua comida derramar. Apesar disso, Shu percebe que ela parece faminta e oferece-lhe sua comida. Eles compartilham uma breve refeição e Shu tenta iniciar uma conversa. Ele a reconhece como cantora de uma banda popular. Ela se apresenta como Inori e pergunta a Shu se ele levaria o robô dela a um certo lugar na cidade. Enquanto lhe mostrava um pequeno artesanato que fez de linha, um grupo de soldados chega de repente. Inori tenta fugir, mas é capturada e violentamente agredida pelos oficiais. Shu tenta ajudar, mas quando os soldados afirmam que ela está envolvida no ataque recente, ele hesita e se esconde. Os militares a levam, deixando Shu envergonhado e impotente por não tê-la ajudado. Depois que os soldados partem, o robô que Inori pedira para ele entregar exibe um mapa com direções. Determinado a cumprir o pedido dela, Shu decide seguir o mapa e levar o robô ao destino marcado. No caminho, porém, ele é emboscado por um grupo de ladrões que tenta roubar o robô. Embora Shu seja atacado em menor número, ele se recusa a desistir. Então, um garoto loiro chamado Guy aparece junto com sua equipe e rapidamente derrota os ladrões que fogem. Um dos membros da equipe de Guy pega o robô de Shu. Guy então o questiona sobre Inori, mas antes que possam continuar, há uma forte explosão. Guy descobre que soldados estão se aproximando, deixando um rastro de destruição. Os soldados se envolvem em ações brutais, eliminando qualquer um em seu caminho. A mecha logo chega para atacar o grupo de Guy, forçando Guy a instruir Shu a proteger a chave e encontrar Inori para salvá-la. Em outro lugar, Inori é mantida cativa num trailer virado, resultado de um ataque de míssil por um mecha. Ela luta para se libertar, mas logo é confrontada por um grupo de mechas que apontam suas armas para ela. Nesse momento crítico, Shu chega e corajosamente salta para resgatá-la. A chave que ela carregava ativa-se, revelando uma arma poderosa escondida dentro dela. Shu saca a arma, uma espada de imensa força, e a usa para proteger a si mesmo e Inori dos ataques dos mechas. Com um golpe rápido, ele aniquila seus inimigos, garantindo a fuga. Após ver o poder da arma de Shu, os militares ficam preocupados e enviam mais robôs para atacá-lo. Shu faz o possível para revidar, destruindo alguns mísseis no ar. Mas uma explosão o arremessa contra um prédio próximo. Observando a batalha, Guy decide intervir e derruba um edifício sobre o mecha inimigo, imobilizando-o. Com essa oportunidade, Shu usa a espada para derrotar o mecha e então corre para verificar Inori. Quando a luta termina, a espada desaparece de volta dentro de Inori. Graças à ajuda de Guy, eles escapam com sucesso da área. Em outro lugar, uma das aliadas de Guy, uma jovem pilotando um mecha, enfrenta um ataque feroz de outro robô controlado por Ian, filho de um comandante militar de alta patente. Ian se junta à missão de capturar Inori, afirmando sua autoridade devido à posição de seu pai, embora alguns líderes de esquadrão hesitem em aceitá-lo. Mais tarde, Shu está com Guy e Inori em um telhado. Guy repreende Inori por não ter trazido a chave pessoalmente, como planejado. Shu intervém para defendê-la, insistindo que ela fez o seu melhor. Guy, no entanto, aponta que o erro de Inori foi permitir que Shu obtivesse o poder da chave. Nesse momento, é revelado que a chave se chama Void Genome, uma rara arma biológica projetada para desbloquear o poder interior de uma pessoa, transformando-o em arma. Originalmente, Guy deveria empunhar esse poder, mas em vez disso, Shu agora o possui, dando-lhe o poder de um rei. Ele explica que o Genoma do Vazio é um dos 3 existentes, e sua habilidade é única e potente, assim como a espada de Inori. Após essa revelação, Shu não tem escolha a não ser se juntar a Guy e Inori em sua luta contra os militares. Logo, Guy recebe notícias preocupantes de um de seus aliados. Gun e suas forças tomaram um prédio e mantém mais de 100 civis como reféns.
Determinado a salvá-los, Guy reúne toda a rebelião para uma reunião e elabora um plano para invadir o prédio e resgatar os cativos. Durante a missão, Shu e Inori se infiltram no prédio pelos dutos de ar. Lá dentro, veem os militares abusando brutalmente dos reféns, alegando que os civis estão infectados com um vírus. Isso justifica a crueldade dos soldados, pois podem maltratar e até matar os reféns sem enfrentar punição. Assim que os militares começam a executar alguns dos cativos, a rebelião lança um ataque, desviando a atenção de Ian, fazendo-o perseguir um caminhão de isca. Enquanto Ian está distraído, as forças de Guy cercam o comandante da operação, apontando foguetes para ele. Percebendo a situação, o comandante avisa Guy que plantou bombas sobre a cidade, capazes de destruição massiva. Ele exige falar com o líder da rebelião. Guy o confronta diretamente e o comandante insiste que Guy deve se render e devolver o Void roubado. Guy recusa, levando o comandante a ameaçá-lo com um arsenal de armas a laser. Em resposta, Shu avança, preparando a próxima etapa do plano. Usando sua espada, Shu extrai o poder do Void Genome, que materializa um canhão gigante de sua força interior. Assim que os lasers do comandante são disparados, Shu ativa um poderoso escudo ao redor da rebelião, o que faz com que os feixes de laser ricocheteiem, destruindo as forças militares e suas armas. Com isso, a rebelião derrota com sucesso os militares e salva os reféns. Após a batalha, Guy elogia Shu por sua bravura e pede que ele se junte à rebelião, um pedido que Shu aceita ansiosamente. No dia seguinte, Shu reflete sobre o alívio e a satisfação que sente por ter resgatado Inori. Durante a aula, sua professora anuncia uma nova aluna, que acaba sendo Inori, deixando Shu surpreso, mas satisfeito em vê-la novamente. Ao ver Inori chegar como nova aluna, Shu fica chocado, especialmente por ela ser uma idol famosa. Seus colegas de classe não conseguem conter a empolgação e a cercam de perguntas, todos, exceto Shu, que se pergunta por que ela está ali. Percebendo isso, o melhor amigo de Shu, o herói, intervém para ajudar a acalmar a turma animada e deixá-la se acomodar. Mais tarde, durante a aula de educação física, um dos amigos de Shu, que se autodenomina o maior fã de Inori, comenta como ela está incrível. Shu responde, dizendo que ela parece quase irreal, o que ofende o amigo que o repreende. Naquela noite, ao se aproximar de casa, Shu se assusta ao ver Inori já lá, abrindo a porta casualmente com a mão. Shu não consegue esconder seu choque e a questiona imediatamente, mas ela não diz nada e simplesmente entra. Seguindo-a, Shu acidentalmente tropeça no pequeno robô companheiro dela. Ao chegarem à sala de estar, Shu finalmente pergunta por que ela está em sua casa. Inori responde calmamente que a rebelião decidiu que ela ficaria com ele para proteção, o que significa que ela morará com ele agora. Enquanto isso, numa reunião militar, os líderes discutem como lidar com a rebelião. A mãe de Shu, Haruka, que trabalha como assistente de um dos oficiais de alta patente, sugere o envio de um esquadrão de soldados geneticamente modificados para deter a rebelião. De volta em casa, Shu se preocupa em como explicar a presença repentina de Inori à sua mãe. Percebendo sua preocupação, Inori o tranquiliza, dizendo que já resolveu tudo e que está sob controle. Nesse instante a campainha toca e Shu abre para encontrar Ihiro. Ihiro menciona que Shu parecia desanimado na escola, então alugou um filme para que pudessem sair. Antes que pudessem começar, Inori aparece e diz que tem uma mensagem importante para Shu, pedindo que ele a acompanhe. Shu promete explicar tudo sobre Inori mais tarde e sai com ela. Inori leva Shu até Guy, onde Shu questiona por que ela foi enviada para ficar com ele. Guy explica que é pela segurança de Shu. Um dos civis feitos reféns durante uma batalha recente acabou sendo um estudante da escola de Shu, o que significa que poderiam reconhecer Shu e denunciá-lo aos militares. Para resolver esse risco, Guy pede a Shu e Inori que descubram a identidade da pessoa que viu Shu. Shu argumenta que será difícil identificar a testemunha entre milhares de estudantes, mas Guy explica que Shu pode usar o poder do genoma do vazio, permitindo-lhe revelar as habilidades internas dos outros. No dia seguinte, Shu e Inori elaboram um plano para identificar as habilidades das pessoas, esperando encontrar a testemunha. Mas quando Shu tenta usar o poder do vazio em uma das garotas, nada acontece. Em vez disso, ele acidentalmente toca nos talentos dela, o que os envergonha e rende a Shu provocações dos colegas que testemunharam o incidente. Mais tarde, ele e Inori discutem por que o vazio não funcionou e concluem que ele precisa fazer contato visual direto para desbloquear a habilidade de alguém. Embora Shu se sinta nervoso, o encorajamento de Inori o convence a tentar novamente. No dia seguinte, seguindo o conselho de Inori, Shu faz contato visual com outro estudante e ativa com sucesso seu poder do vazio, invocando uma motocicleta futurista. Infelizmente, não é a pessoa que procuram. Shu fica exausto após verificar vários estudantes sem sucesso. Inori explica que estão procurando alguém cujo poder do vazio se manifesta como uma tesoura, pois cada vazio reflete os medos e inseguranças de uma pessoa. Curioso, Shu pergunta por que o vazio de Inori assume a forma de uma espada, mas antes que ela possa responder, a garota que Shu tocou acidentalmente se aproxima, perseguindo-o com raiva, e Hiro salta para resgatar Shu, ajudando-o a se esconder no ginásio da escola. Durante a conversa, Shu percebe que Ihiro pode ser a pessoa que procuram, pois ele insinua seu medo de tesouras. Quando Shu o confronta, Ihiro perde o controle e o ataca.
mas Shu consegue se defender manifestando sua própria tesoura. Vendo Ihiro como uma ameaça, Inori está pronta para tomar medidas drásticas e eliminá-lo, mas Shu a impede, dizendo que não quer perder seu melhor amigo. Embora Inori não entenda, Shu a convence de que matar Ihiro não é a solução. Após uma conversa franca com Ihiro, eles concordam em manter tudo em segredo e tranquilizar Gai de que a situação está sob controle. Naquela noite, Shu e Inori voltam para a casa de trem. Inori expressa seu interesse em ficar com Shu para aprender mais sobre amizade. Inesperadamente, o trem para e soldados cercam Shu, as portas se abrindo para revelar Ihiro, que o trai empurrando-o para frente, levando à prisão de Shu pelos militares. Após a prisão de Shu, Inori tenta parar o trem para ajudá-lo, mas um agente da rebelião a impede, dizendo que Gai ordenou que ela não interferisse. Shu é levado em um caminhão da polícia para uma prisão dentro do quartel militar, onde é interrogado por um oficial de alta patente chamado Makoto. Makoto questiona Shu sobre sua conexão com Gai, pois foram vistos juntos durante a batalha recente. Quando Shu se recusa a cooperar, Makoto decide levá-lo a outro prédio, dizendo que tem algo para lhe mostrar. Enquanto caminham, Shu nota o aumento da segurança no quartel devido a uma ameaça de Gai, que anunciou um plano para resgatar Shu. Durante a caminhada, Makoto explica a Shu que Ihiro, seu amigo, o traiu devido a pressões financeiras. Ihiro estava secretamente envolvido em atividades ilegais, especificamente venda de drogas, para ganhar dinheiro. Ele entregou Shu para reivindicar uma recompensa pela captura de qualquer membro da rebelião, pensando que isso ajudaria com suas dificuldades financeiras. Em uma sala especial com pessoas infectadas por um vírus mortal, Ihiro revela que seu irmão mais novo também está infectado e precisa de tratamento caro. Makoto fornece mais informações sobre o vírus, conhecido como Natal Perdido, que causou caos 10 anos atrás. Ele explica como os militares conseguiram conter o surto e suprimir os motins resultantes. Makoto tenta convencer Shu de que os militares são o lado certo a apoiar, mas Shu permanece firme, perturbado pela crueldade que testemunhou deles. Finalmente, Makoto revela os planos militares de atacar a rebelião para capturar um membro chamado Kenji, que foi preso sob suspeita de terrorismo. Makoto entrega a Shu um transmissor, ameaçando prender Inori se Shu não cooperar. Ele diz a Shu para relatar a localização de Gai assim que o encontrar, forçando Shu a fazer uma escolha difícil. Enquanto isso, Inori se sente culpada por não conseguir salvar Shu e se pergunta como pode ajudar. Em outra cena, Shu é levado a uma sala para encontrar seu advogado, que surpreendentemente se revela ser Gai disfarçado. Com a ajuda de Tsugumi, uma hacker da rebelião, eles desativam os dispositivos de vigilância na sala. Gai diz a Shu que planejam resgatar um membro da rebelião naquela noite e precisam de sua ajuda. Ele explica que criarão a distração causando um blackout, permitindo que Shu encontre Kenji e use sua habilidade do vazio para escapar. Embora Shu hesite em ajudar, o plano da rebelião é posto em prática. Explosivos criam caos e um blackout distrai os militares, enquanto a rebelião começa a bombardear o quartel com mísseis. Gai continua a insistir para que Shu cumpra sua parte da missão. Inori consegue se comunicar com Shu, dizendo que está vindo resgatá-lo, o que irrita Gai, pois vai contra suas ordens. Shu decide escapar para encontrar Inori, mas encontra um mecha bloqueando seu caminho. Ayase, uma habilidosa piloto de mecha da rebelião, aparece bem a tempo e salva Shu. Ela o repreende por fazer Inori desobedecer às ordens e o avisa que se algo acontecer a ela mesma. Shu continua a navegar pelo caos e eventualmente encontra Gai e a pessoa que foram enviados para resgatar, Kenji. Reconhecendo Kenji como seu alvo, Shu salta em sua direção, usando o poder do Void Genome para desbloquear o vazio interior de Kenji, uma arma que manipula a gravidade. Usando essa arma poderosa, Shu facilmente derruba um mecha em seu caminho, mas logo se vê cercados por mais robôs inimigos. Nesse momento crítico, Inori chega para ajudar. Shu libera todo o poder do vazio de Kenji, criando bolhas antigravidade que o permitem alcançar Inori. Quando a alcança, ele desbloqueia a poderosa espada dentro dela e a usa para destruir os mechas ao redor em uma emocionante demonstração de poder. Após derrotar as forças militares, Shu, Inori, Kenji e Gai conseguem escapar juntos do quartel. Lá fora, Gai convida Shu novamente para se juntar à rebelião. Embora Shu ainda esteja incerto se pode confiar plenamente neles, ele decide aceitar a oferta, percebendo que seu lugar pode ser com a rebelião, afinal. Enquanto Shu se dirige à base da rebelião, ele se lembra da caneta que Makoto lhe deu. Essa caneta permite que ele alerte secretamente os militares sempre que estiver perto de Gai. Mas Shu se sente dividido sobre usá-la, pois ainda está incerto sobre os verdadeiros motivos da rebelião. Ao chegarem ao destino, uma grande biblioteca, são recebidos por Shibungi, um oficial de alta patente da rebelião, que lhes assegura que Inori e Kenji estão seguros e saudáveis. Gai então anuncia ao grupo que Shu está oficialmente se juntando às suas fileiras e assumirá um papel fundamental em suas operações, devido à sua habilidade com o Void Genome. Sua próxima missão está marcada para 3 dias depois, e Ayase é designada para treinar Shu. Quando o treinamento de Shu começa, ele percebe que Ayase pegou a caneta que Makoto lhe deu. Ao pedir que ela a devolva, ela propõe um desafio. Se ele conseguir passar por uma série de testes difíceis dentro da semana, ela a devolverá.
Shu concorda e durante o treinamento ele cruza com Ayase, que está praticando com uma arma, enquanto Inori dá a Shu uma lição de tiro. No entanto, um momento constrangedor entre eles faz Ayase provocá-lo, chamando-o de pervertido. Em suas conversas, Shu aprende sobre a arma Leucócito, o principal alvo da rebelião para a próxima missão. Ao longo de seu treinamento, Shu conhece outros membros da rebelião, incluindo Arugo e Kyle. Ele descobre que Kyle é um grande fã de Guy, o que o surpreende, pois sempre viu Guy como egocêntrico. Após um longo dia de treinamento, Shu ouve Inori cantando e decide visitá-la. Durante a conversa, ele pergunta por que ela se juntou à rebelião. Inori revela que foi ideia de Guy, e que ele até a mandou dizer que ela pertencia a ele. Shu sugere que ambos deixem a rebelião, mas Inori recusa, explicando que a rebelião a salvou. Shu se sente desanimado ao ver Inori entrar em uma sala com Guy e se afasta sentindo-se rejeitado. Ayase o vê, entende o que aconteceu e o encoraja a dar o seu melhor no teste do dia seguinte, insinuando que se ele tiver sucesso, poderá aprender mais sobre os segredos do grupo. No dia seguinte, o teste de Shu exige que ele alcance um alvo guardado por Ayase e seu mecha. Para passar, ele deve confrontá-la diretamente. Shu usa o poder do vazio, que se manifesta como uma varinha que gera um campo de força, imobilizando o mecha de Ayase. Concluindo o teste com sucesso, Shu torna-se oficialmente um membro pleno da rebelião. No entanto, a vitória deles dura pouco, pois chega a notícia de que os militares lançaram um ataque a Guy usando a arma Leucócito que causa destruição massiva em parte da cidade. Descobre-se que a arma Leucócito é, na verdade, um poderoso satélite pairando sobre o Japão, capaz de disparar feixes de energia extremamente destrutivos. Essa revelação reforça a determinação da rebelião e Shu percebe o quão altas as apostas se tornaram na batalha contra os militares. Após o ataque recente, Guy finalmente contata a equipe, garantindo que sobreviveu, mas infelizmente o resto do esquadrão não conseguiu e perderam todos os seus suprimentos. Diante dessa situação terrível, Guy decide lançar um contra-ataque contra os militares. O grupo rapidamente monta um acampamento perto da zona de ataque e, de lá, começa a planejar um assalto à base que controla a poderosa arma Leucócito. Seu principal objetivo é tomar o controle do núcleo de energia da arma, mas ele é guardado por um forte campo de força. Se alguém tocar no campo, um protocolo de segurança será ativado, bloqueando a arma. Para contornar isso, o poder de Shu e a habilidade de controle de gravidade de Kenji são essenciais. Guy alerta até a equipe sobre os altos riscos envolvidos, deixando claro que nem todos podem sobreviver à missão. Ao ouvir isso, Shu se oferece para ir sozinho, querendo proteger seus colegas do perigo. Contudo, seus amigos discordam, pois todos se comprometeram com a missão juntos. Envergonhado pela determinação de seus amigos em ajudar, ele se afasta para organizar seus pensamentos e refletir. Enquanto está sozinho, ele pondera se deve usar uma caneta de comunicação que Makoto lhe deu para pedir reforços. Nesse instante, Inori o encontra e diz que tem um plano para ajudar, pedindo que ele confie nela e siga suas instruções. Enquanto isso, em outra cena, Makoto é visto conversando com um comandante militar de alta patente. O comandante revela que já sabe do plano da rebelião de atacar mais tarde naquele dia e que a equipe de Yan está se preparando para se defender. Em outro lugar, Guy está lidando com os ferimentos do último ataque, que o deixaram fraco, e questionando a moralidade de suas ações. Ele se pergunta se tudo o que fez até agora realmente valeu a pena, se teve algum sentido. Durante sua reflexão, ele revela que, após o ataque dos Leucócitos, Kaio, sua parceira próxima, ficou gravemente ferida e não sobreviveria. Guy tomou a difícil decisão de acabar com seu sofrimento. Inesperadamente, Shu ouve as palavras de Guy, sentindo-se irritado com a disposição de Guy em deixar outros se sacrificarem, incluindo Inori, e o confronta diretamente. Em resposta, Guy explica que seu verdadeiro objetivo é dar esperança às pessoas, não controlá-las. Essa perspectiva faz Shu reconsiderar sua raiva, e ele finalmente se reconcilia com Guy. Com suas diferenças deixadas de lado, a equipe se prepara para atacar a base militar. Yasuo e outros membros da rebelião criam uma distração, atraindo a atenção de grande parte dos militares e das forças de Yan. Usando o desvio, Guy, Shu, Inori e Kenji conseguem se infiltrar na base e alcançar o corpo de controle. Eles estão prestes a ativar a arma de gravidade de Kenji quando Yan os confronta, lançando um ataque feroz. Guy se adianta para lidar com Yan, permitindo que Shu continue com a missão. No entanto, o ataque imprudente de Yan causa grandes danos ao núcleo, o que desestabiliza o satélite e o envia em direção a Tóquio a uma velocidade perigosa e alarmante. A equipe escapa por pouco da base enquanto o caos se instala. Em um momento de raciocínio rápido, Guy percebe uma solução e pede a Shu a caneta que Makoto lhe deu. Guy revela que sempre soube o verdadeiro propósito daquela caneta. Nesse instante, Makoto chega e Guy propõe um acordo. Se Makoto apagar todo o histórico criminal de Shu, ele ajudará a salvar a cidade do satélite em queda. Guy explica que a caneta não é apenas uma ferramenta de comunicação, ela também ativa outro satélite Leucócito. Quando a caneta é ativada, este segundo satélite disparará em sua localização, permitindo que o usem para destruir o satélite em queda. No entanto, a pessoa no caminho do satélite precisará se sacrificar, dar a própria vida.
Gai se voluntaria para o sacrifício, preparado para dar sua vida para salvar Tóquio. Shu se sente impotente, incapaz de mudar a decisão de Gai. Nesse momento, alguém que parece ser Inori chega, oferecendo sua arma Void a Shu. Ele a pega e ela se transforma em um poderoso canhão de energia. Com ele, Shu libera uma enorme explosão de energia, destruindo o satélite antes que ele caia em Tóquio, poupando a cidade de um desastre iminente. Depois que Makoto cumpre sua palavra e limpa o registro criminal de Shu, Shu consegue retornar ao ensino médio. Embora seu nome esteja limpo, alguns colegas ainda o julgam por ter sido preso. No entanto, Arisa, a presidente da escola, intervém e o defende. Ela diz a todos que Shu foi levado apenas para interrogatório, não por algo sério. Com essa explicação, seus colegas começam a relaxar e até lhe fazem perguntas sobre o ocorrido. Shu se sente grato a Arisa por defendê-lo e ajudar a aliviar a tensão. Mais tarde, Shu coloca em dia seus estudos com seus amigos. Durante a conversa, Hari, sua melhor amiga, menciona que Yahiro não voltou à escola desde sua prisão, o que deixa Shu bastante confuso. Por curiosidade, ele pergunta a Inori se ela sabe algo sobre a situação de Yahiro. Inori fica surpresa com a preocupação de Shu por Yahiro, dado que ele o traiu. Isso leva a um silêncio constrangedor entre os dois. Nesse momento, a guardiã de Shu, Haruka, chega em casa e se surpreende ao encontrar Inori ali. Enquanto Shu tenta explicar por que Inori está visitando, Haruka decide aliviar o clima, enviando Shu para comprar um bolo, dando a ela a chance de conversar com Inori em particular. Durante o jantar, eles discutem a situação calmamente. Enquanto isso, Gai se reúne com sua equipe de rebelião e ouve de Shibunchi que seus recursos estão diminuindo após o recente ataque com a arma Leucócito. Percebendo que precisam de mais apoio, Gai decide que é hora de encontrar um novo aliado que possa fornecer à rebelião os recursos necessários e vitais. Em outra nota, vemos Arisa, que pertence a uma família rica com forte influência na cidade. Sua família está organizando um grande evento para encontrar uma organização não governamental para fazer parceria, um plano que atrai a atenção dos líderes militares. Vendo essa reunião como uma possível ameaça, eles secretamente tramam para atrapalhar o evento. A celebração acontece em um grande navio em alto mar, e tanto Gai quanto Shu comparecem secretamente, com o objetivo de falar com o pai de Aisha para obter seu apoio à rebelião. Quando chegam, Shu percebe que sua mãe também está na festa, então ele rapidamente se esconde, esperando evitar que ela o veja. Enquanto se move pela multidão, ele esbarra em Arisa, que o reconhece e tenta iniciar uma conversa com ele. Assim que ela está prestes a alcançar Shu, Gai intervém e a distrai. Após uma breve troca de palavras, Gai capta a atenção do pai de Aisha. Durante esse tempo, os militares se preparam para lançar mísseis em direção ao navio para sabotar o evento. Os colegas de equipe de Shu o informam do ataque iminente, então Shu se apressa para avisar Gai, que está no meio de uma conversa com o pai de Aisha. Trabalhando juntos, eles elaboram um plano rápido para proteger o navio. Gai usa uma estratégia inteligente para convencer Arisa a ir com ele ao convés externo do navio, onde Shu pode usar o poder de seu Kei para manifestar o Void de Aya, que é um orbe capaz de criar poderosos escudos de energia protetores. Graças aos esforços de Shu, os escudos de energia param todos os mísseis que se aproximam, salvando todos a bordo. Mais tarde, um envelope misterioso chega para a mãe de Shu, contendo uma foto antiga dela, Shu e Inori juntos de quando eram crianças. Estranhamente, nem Shu nem Inori se lembram desse momento. Enquanto isso, Shu se prepara para uma viagem escolar organizada pela academia. Quando ele menciona isso à sua mãe, ela brinca sobre não querer ficar sozinha, e sugere que ele poderia usar a viagem como uma oportunidade para visitar o túmulo de seu pai. Na realidade, toda a viagem faz parte do plano de Gai. Ele secretamente arranjou para Shu, Inori e alguns colegas de Shu se infiltrarem em uma base militar. Gai os coloca em uma mansão luxuosa, cortesia de um de seus contatos e aliados. Entre o grupo está Salda, um membro essencial para esta missão, que possui uma habilidade especial necessária para a infiltração. Salda, no entanto, provoca Shu continuamente, insinuando que ele e Inori devem ser um casal já que moram juntos. Para mudar de assunto, Salda sugere que todos vão à praia e o grupo concorda. Na praia, Shu monta um guarda-sol e começa a pensar em como é desconfortável compartilhar esta missão com Salda, que muitas vezes parece ser bastante irritante. Nesse momento ele nota a Inori por perto, usando um maiô deslumbrante. Shu fica cativado por sua aparência, incapaz de desviar o olhar. Har, que secretamente tem sentimentos por Shu, vê sua reação a Inori e tenta capturar sua atenção, convidando-o para nadar com ela. Enquanto isso, Shibong e outros da rebelião observam à distância, garantindo silenciosamente que a missão permaneça no caminho certo. Mais tarde, de volta à mansão, as garotas notam que Shu está desaparecido e ficam sabendo por Kanon que ele se adiantou para resolver algo. Salda, enquanto isso, fica para trás, tentando tirar fotos na praia. Ele vê o chapéu de Haer voando ao vento e o pega, devolvendo-o a ela com um elogio. Pouco depois, Shu se encontra em um cemitério, onde revela que este é o local de descanso de seu pai.
Ele silenciosamente deposita flores no túmulo, refletindo sobre seu pai, que faleceu há 10 anos no Natal. Nesse momento, Guy aparece e inicia uma conversa compartilhando detalhes sobre o passado do pai de Shu. Informações importantes. Guy revela que o pai de Shu era um professor e um dos primeiros pioneiros na luta contra o vírus. Shu admite que sabe pouco sobre seu pai porque evita perguntar à sua mãe, Haruka, pois isso poderia machucá-la profundamente. Guy então leva Shu a um penhasco com vista para o que parece ser uma base militar escondida. Guy explica a missão. Eles devem se infiltrar na base e recuperar uma pedra conectada ao vírus apocalíptico, usando tanto o poder de Shu quanto a habilidade de Salda. Percebendo que persuadir Salda a ajudar pode ser desafiador, Guy sugere usar Inori para obter sua cooperação, já que Salda é um grande fã da banda de Inori. Embora Shu esteja frustrado com essa ideia, Guy insiste que é absolutamente necessário para a missão. Enquanto isso, as garotas desfrutam de um banho juntas, com Hair sentindo-se emocionada por estar em uma viagem com Shu. Quando Inori se junta a elas, notam algo incomum em sua pele, o que Canon acha intrigante e começa a examinar de perto. Hari, no entanto, sente uma pontada de ciúme, enquanto se preocupa com os sentimentos de Shu por Inori. De volta à sala de estar, Shu e Sauda conversam. Sauda pergunta a Shu se realmente não há nada romântico entre ele e Inori. Quando Shu nega, Sauda expressa interesse em convidar Inori para sair. Vendo isso como uma chance de completar a missão, Shu encoraja Inori a concordar em passar um tempo com Sauda para levá-lo até a base militar. Inori aceita e logo sai para uma caminhada noturna com Sauda sob as estrelas. Enquanto descansam, Sauda compartilha um vídeo que fez para ela, expressando sua admiração. Shu observa isso à distância, sentindo ciúmes. Agindo impulsivamente, Shu usa seu poder para extrair seu Void e tenta de forma desajeitada confessar seus sentimentos por Inori. Nesse momento, os membros da rebelião que os observavam se revelam, rindo de Shu por sua ativação prematura do Void. Eles decidem iniciar a missão e seguem em direção a uma entrada escondida para a base militar. Usando o Void de Sauda, uma câmera especial capaz de abrir portas ocultas, eles obtêm acesso à base. Nesse instante, um homem misterioso entra na base usando um cartão de segurança, acionando o alarme e aumentando a segurança do local. Apesar disso, Shu e sua equipe continuam a avançar, desativando armadilhas e barreiras com seus Voids até finalmente alcançarem a câmara onde a pedra deveria estar guardada. No entanto, eles ficam chocados ao descobrir que a pedra está faltando. Furioso, Guy decide retirar a equipe. Mais tarde é revelado que a pedra foi levada pelo Homem Misterioso, que na verdade é Kaido, um comandante militar de alta patente. Kaido é visto mais tarde no túmulo do pai de Shu, prestando seus respeitos. Após a missão falha, Sauda recupera a consciência e se encontra com Shu, que expressa frustração por Sauda nunca ter lhe contado sobre seus sentimentos por Inori. Isso leva a uma discussão acalorada, mas eles eventualmente conseguem fazer as pazes e terminam em termos amigáveis. A missão na ilha é concluída, e a equipe retorna para casa de barco, seus relacionamentos ligeiramente remodelados por tudo o que experimentaram nessa jornada. Yahiro escapou com seu irmão doente e encontrou abrigo em uma antiga igreja. Assim que começam a se acomodar, Makoto, Fo e vários soldados aparecem, forçando Yahiro e seu irmão a fugir mais uma vez. Enquanto isso, de volta à escola, Canon e Hair conversam sobre o súbito desaparecimento de Yahiro, imaginando para onde ele poderia ter ido. Shu chega ao quarto, derrubando acidentalmente um bully, o que deixa Hair constrangida, pois ela tem pensado muito nele ultimamente. Percebendo isso, Canon sugere que Shu e Hair vão às compras juntos, com a intenção de lhes dar um tempo a sós. Enquanto pegam um metrô para o distrito comercial, Hair começa a pensar em como poderia confessar seus sentimentos a Shu. De repente, o trem para bruscamente e Hair tropeça, caindo sobre o peito de Shu, em um momento inesperado. Envergonhada, ela considera contar-lhe seus sentimentos, mas nesse instante, uma figura encapuzada entra correndo no trem. É Yahiro, que desajeitadamente deixa cair alguns remédios em sua pressa. Shu rapidamente reconhece seu velho amigo e se aproxima dele. Yahiro, no entanto, faz uma piada sobre o quão próximos Shu e Haru parecem, o que só aumenta a tensão entre eles. Shu, percebendo que precisa conversar em particular com Yahiro, pede a Haru para continuar a viagem de compras sozinha. Yahiro leva Shu a um esconderijo em ruínas, onde seu irmão está descansando. Ele explica como conseguiram escapar durante o ataque à base militar. Ao mesmo tempo, Makoto os observa de longe, preparando um plano para capturar tanto Yahiro quanto Shu. Durante a conversa, Yahiro pede a Shu algum dinheiro para comprar comida, pois ele e seu irmão têm passado por dificuldades. Em vez de lhe dar dinheiro em espécie, Shu contata um amigo, organizando para que uma equipe os busque e ofereça ajuda. Yahiro fica surpreso que Shu queira ajudá-lo, especialmente depois de tudo o que aconteceu. Shu esclarece que sua decisão é pelo irmão de Yahiro, e ele pretende cumprir sua palavra. Enquanto Shu e Yahiro se preparam para partir, os soldados de Makoto os emboscam. Percebendo que a fuga é quase impossível, Shu pede a Yahiro que o permita usar seu poder, conhecido como Void, para revidar. A princípio, Yahiro hesita, acusando Shu de tê-los traído. Ofendido, Shu insiste que nunca faria tal coisa e que Yahiro é o verdadeiro traidor. No entanto, Shu ainda promete proteger o irmão de Yahiro, o que convence Yahiro a permitir que Shu use seu Void, seu poder especial. Assim que Shu extrai o Void de Yahiro, o irmão de Yahiro, que está observando, interpreta mal a situação e pensa que Shu está atacando seu irmão. De repente, Yan, um soldado em uma grande máquina robótica, chega e começa a lançar ataques contra Shu, usando ganchos que buscam energia.
Shu destrói com sucesso um gancho, mas Yan lança vários outros. Durante o caos, um desses ganchos atinge acidentalmente o irmão de Yahiro. Enquanto Shu e Yan olham em choque, Makoto comenta que a doença do garoto parece emitir uma energia estranha, muito similar à do Void. Inesperadamente, o vírus dentro do irmão de Yahiro começa a se espalhar para a máquina robótica de Yan, corrompendo-a. O vírus assume o controle do robô, fazendo-o funcionar mal e danificando outros mechas próximos, causando grande estrago. O robô infectado, agora sob a influência do vírus, ignora Shu e se move em direção a Yahiro. Shu rapidamente pula para defender Yahiro, mas ao fazer isso, uma abertura semelhante a um portal aparece, lembrando aquelas que Shu usa para acessar Voids. Shu é então transportado para o que parecem ser as memórias de Jun, o irmão de Yahiro. Dentro deste mundo de memórias, Shu encontra Jun, que lhe mostra cenas de sua infância com Yahiro, momentos importantes. Durante este encontro, Jun revela seu profundo sofrimento com o vírus e como ele se sente um fardo para Yahiro. Jun então implora a Shu para acabar com sua vida para pôr fim à sua dor. Percebendo o impacto que a doença teve em Jun, Shu relutantemente concorda em fazer o que Jun pede. Quando Shu retorna ao mundo real, ele se encontra dentro do robô danificado com Jun, que acorda brevemente e depois desaparece. Logo depois o robô desliga e Shu deixa o prédio, carregando o pesado fardo do que teve que fazer, uma decisão difícil. Lá fora, Yahiro recupera a consciência e, percebendo que algo aconteceu, pergunta a Shu sobre seu irmão. Shu simplesmente responde que Jun faleceu e que ele foi quem pôs fim ao seu sofrimento. A história muda para um momento em que Shu encontra os membros da rebelião realizando uma missão. Guy instrui Shu a atacar, o que exige o uso do Void de Inori. No entanto, Shu é assombrado pelas memórias do incidente traumático de Yahiro e Jun, que o abalou profundamente. Distraído e incapaz de usar seus poderes, Shu escolhe fugir, fazendo com que a missão seja abandonada pela rebelião. Em seguida, Shu tem um sonho vívido. No sonho, uma garota de cabelo rosa, parecida com Inori, está em meio a um incêndio e pede a Shu que prometa trazer felicidade à sua irmã. Shu acorda assustado, percebendo que era apenas um sonho. Em seu esconderijo, ele verifica o telefone, notando chamadas perdidas e mensagens da rebelião. Nesse instante, Hera aparece com o café da manhã e pergunta a Shu por que ele está se isolando e por que se recusa a ir para casa. Shu evita suas perguntas, e logo ele recebe outra ligação, que ele ignora. A ligação é de Inori, que estava preocupada com ele e conta a Guy sobre o comportamento de Shu. Mas Guy está ocupado se encontrando com a família de Aisha para coletar informações sobre a pedra que ele falhou em recuperar. Durante a conversa, Guy descobre que os militares em breve transportarão a pedra de avião. Kadu, que originalmente entregou a pedra aos militares, foi preso depois de fazê-lo. No dia seguinte, Shu retorna à escola, mas memórias de traumas recentes ressurgem, fazendo-o sentir-se inquieto perto de seus colegas de classe. Oprimido, ele se retira para seu esconderijo. Izzy o encontra lá e o repreende, instando-o a retornar à sua vida normal. No entanto, Guy aparece e descarta os esforços de Izzy como completamente inúteis. Sem outra escolha, Guy saca uma arma e ameaça Shu, dizendo-lhe que se ele não concordar em se juntar à missão para recuperar a pedra, ele será eliminado. Shu, ainda abalado, recusa-se a ir, expressando seu ressentimento em relação ao poder que ele possui. Frustrado, Guy dispara um tiro de advertência para intimidar Shu, mas Shu permanece resoluto. No final, Guy se afasta, deixando claro que Shu não faz mais parte da rebelião. Shu eventualmente retorna para casa, onde encontra Inori esperando por ele. Ele tenta se desculpar por ignorá-la, mas Inori silenciosamente lhe oferece uma canção que ela escreveu para confortá-lo. Enquanto Inori se aproxima para entregar-lhe a canção, Shu é atingido por outro flashback traumático e reage derrubando a canção de sua mão, chamando-a de monstro. Magoada, Inori começa a chorar e se despede antes de sair de casa. Depois que ela parte, Shu percebe que ela também havia preparado uma pequena refeição para ele, embora estivesse um pouco mal passada. Esses pequenos gestos sobrecarregam Shu, e ele começa a chorar sentindo-se culpado. Logo depois, os militares se preparam para transportar a pedra. Yan, um dos soldados designados para guardá-la, espera para encontrar seu pai, um general que está encarregado de transferir a pedra. Enquanto espera, Yan acidentalmente testemunha seu pai em um momento particular com sua secretária. Enquanto isso, a rebelião prepara seu próximo movimento para interceptar a pedra. Durante esses preparativos, Guy, recebendo tratamento médico, fala com Inori. Inori pergunta a Guy se ele a considera um monstro, claramente afetada pelas palavras de Shu. Ais tenta confortar Inori, dizendo-lhe para não levar as palavras de Shu a sério e então pergunta se ela tem sentimentos por ele, fazendo Inori questionar suas próprias emoções. Em outro lugar, Keido tem uma conversa tensa com a mãe de Shu sobre a pedra roubada. Durante esta troca, Keido revela detalhes sobre a conexão de Shu com o poder do Ki e seu envolvimento com a rebelião. Ele menciona Inori, questionando sutilmente a confiança da mãe de Shu nela. Com tudo em ordem, a rebelião inicia sua missão para interceptar o avião que transporta a pedra. Eles se posicionam estrategicamente preparados para a operação. Enquanto o general se aproxima da sala onde a pedra é guardada, os rebeldes avançam silenciosamente em direção ao avião. No entanto, Makoto antecipou o ataque e ordena que os militares se injetem com uma vacina como precaução.
Apesar disso, Guy e sua equipe conseguiram alcançar o avião e detonar um explosivo para abrir o cockpit, apenas para descobrir que estava vazio, sem pilotos à vista. Percebendo tarde demais que caíram em uma armadilha, eles veem um sinal que confirma essa terrível realidade. Nesse momento, Makoto ativa um dispositivo que faz a pedra emitir uma estranha energia roxa. Enquanto isso, Shu, que está com Har, pede para ficar perto dela, e em um momento de vulnerabilidade, menciona que sabe que ela tem sentimentos por ele. Ofendida, Haru esbofeteia, dizendo-lhe para não tratá-la como um substituto para Inori. Ela admite que estava ciente de tudo o que Shu fez a Yahiro e seu irmão, mas ainda assim tentou estar lá para ele, oferecendo seu apoio. Enquanto Rei começa a chorar, Shu tenta se desculpar, mas de repente o céu escurece quando a pedra, que na verdade era uma chave, ativa uma torre gigantesca que emite ondas de rádio espalhando um vírus. Muitas pessoas, incluindo Guy no avião, são infectadas. Descobre-se que tudo isso fazia parte do plano de Keitu, com Makoto executando suas ordens. Os rebeldes se apressam para escapar, mas agora estão sob ataque dos militares. À medida que a situação se agrava, Guy sofre gravemente com o vírus e Inori faz o possível para ajudá-lo. Enquanto isso, o comandante militar se encontra no local onde a chave foi ativada, e o vírus começa a transformar todos nas proximidades. Neste momento crítico, Ian chega em seu mecha determinado a salvar seu pai. No entanto, ao ver seu pai com outra mulher, Ian fica cheio de raiva e decide matá-lo. Como resultado dessa luta pelo poder, Keidu assume o comando como novo general. Durante o caos, quando um soldado ataca Makoto, a mãe de Shu aproveita a chance para escapar. Enquanto isso, Tsugumi contata Shu para informá-lo de que o plano de resgate falhou e que Guy e Inori ainda estão presos no aeroporto. Diante dessa situação urgente, Shu decide reunir seus amigos para ajudar a resgatar Guy e Inori. Ele planeja usar os vazios deles para alcançá-los, mas Yahiro objeta, alegando que Shu só quer usá-los como ferramentas. Os outros garotos ficam confusos com essa tensão. Para esclarecer suas intenções, Shu explica o poder da chave aos seus amigos e pede a ajuda de Hair. Ele extrai o vazio de Hair, que se revela ser ataduras com habilidades de cura. Após se desculpar por ter usado os vazios dos outros sem consentimento, Shu explica por que precisa da ajuda deles, e seus companheiros concordam em apoiá-lo na missão de resgate. Em outra cena, Keita usa a chave para destrancar uma porta e entra com Makoto. Ao mesmo tempo, Guy e Inuri, que acabaram de conhecer Haruka, seguem em direção a uma torre. O plano deles é transmitir uma canção que poderia potencialmente impedir a propagação do vírus. Enquanto isso, o resto dos rebeldes luta ferozmente contra os militares. Inori começa a cantar sua canção, e enquanto ela canta, o vírus começa a desaparecer das pessoas infectadas. Neste momento, Shu e seus amigos chegam ao aeroporto, mas se veem imediatamente sob ataque. Shu usa o vazio de Yonce para criar um escudo protetor para o veículo em questão, ajudando-os a superar a primeira onda de resistência militar. No entanto, os militares destroem parte da ponte que precisam atravessar. Com o vazio de Haru, eles conseguem reparar a ponte e continuar seu avanço. Após batalhar contra vários mechas, eles finalmente alcançam Inori, justo quando pensam estar seguros. Ian os ataca em seu mecha, virando o veículo e prendendo Shu e seus amigos. Em um ato de bravura, o herói entrega seu vazio a Shu, permitindo que ele derrote Ian. Com determinação renovada, Shu corre para Inori, acreditando que haviam tido sucesso. Sim, eles haviam conseguido. No entanto, assim que tudo parece se acalmar, um portal se abre atrás de Inori. Do portal emerge um garoto chamado Yu, que também possui o poder da chave. Yu usa o vazio de Inori para lançar um ataque contra Shu, mas Guy salta à frente dele, recebendo o golpe por Shu. Enquanto Yu leva Inori embora, o vírus apocalíptico é ativado mais uma vez, agora com um poder ainda maior. Guy rapidamente diz a Shu para seguir Yu, pois Yu pretende sacrificar Inori para trazer de volta uma pessoa chamada Mana. Sem hesitação, Shu salta para o portal pouco antes de ele se fechar. Durante o transporte, Yu coloca Shu em transe, fazendo-o recordar partes de seu passado. Nessas memórias, Shu relembra momentos de sua infância com sua irmã Mana. Eles veem um jovem garoto flutuando na água que se revela ser um Guy mais jovem. Eles o salvam e cuidam dele durante o verão, formando um forte laço de amizade. Essas memórias estavam enterradas profundamente na mente de Shu, escondidas por muito tempo. Quando Shu retorna ao presente, ele se encontra em um grande salão com olhares fixos. É aqui que Keitu revela uma verdade chocante. A Nori é apenas um receptáculo criado por eles para conter as memórias de Mana. Mana foi a primeira pessoa a tocar a pedra apocalíptica, o que a deixou infectada com o vírus. Segundo Keitu, Mana foi escolhida por uma raça alienígena para criar uma nova espécie após a destruição da humanidade. É revelado que Mana estava profundamente apaixonada por Shu e o escolheu para ser seu companheiro. No entanto, Shu a rejeita, o que faz com que o vírus apocalíptico seja liberado, destruindo o corpo de Mana no processo. Apesar das tentativas de Shu de parar Yu, ele é facilmente contido. Naquele momento, Ayase e Guy chegam, tendo sobrevivido e ajudado Ayase e Makoto a alcançar a nave. Eles tentam parar Yu, mas Ayase é rapidamente derrotada. Guy então revela a Shu a verdade sobre o dia em que o vírus se espalhou pela primeira vez e desbloqueia a memória traumática de Shu.
Essa revelação libera todo o poder das habilidades de Shu, permitindo-lhe extrair vazio sem deixar a pessoa inconsciente. Shu extrai o vazio de Gai, e juntos eles lutam contra Yu e os cristais para alcançar Inori. Gai usa uma arma que revela a espada de Inori, o que permite a Shu libertar o corpo de Inori. Gai avança em direção ao receptáculo que contém a alma de Mana, determinado a destruí-lo e acabar com o vírus de uma vez por todas. No entanto, ele fica gravemente ferido em um ato de sacrifício. Gai ordena a Shu que use a espada para perfurá-lo e destruir Mana. A princípio, Shu hesita, mas ele finalmente obedece, matando Gai junto com a alma de Mana. Enquanto o local começa a desabar ao redor deles, Shu e Inori conseguem escapar. No entanto, após a vitória, Shu fica sobrecarregado de tristeza pela perda de Gai, lamentando o amigo que acabara de perder. O peso de seu sacrifício paira pesadamente sobre Shu, enquanto eles escapam para um futuro incerto. Depois que os militares colocam em quarentena a área afetada pelo vírus, as pessoas não podem sair. Os estudantes da academia decidem ficar, já que a maioria mora nos arredores da cidade. Ice, uma das estudantes, tenta levantar Shu do chão, mas acaba caindo da cadeira. Dois garotos se aproximam dela, oferecendo ajuda, mas Ice, que geralmente é independente, recusa a assistência deles. Apesar de sua rejeição, os garotos continuam a incomodá-la. Naquele momento, Shu e Inori passam e veem o que está acontecendo. Shu intervém para defender Ace. Os assediadores tentam intimidá-lo, mas Tsugumi aparece de repente e desfere um chute voador em um dos garotos, derrubando-o junto com Shu. Ao ver isso, os valentões decidem recuar. Shu e as garotas querem ajudar Izzy, mas ela insiste que a deixem em paz. Enquanto se afastam, Tsugumi conversa com Shu sobre como ele está se sentindo desde a morte de Gai. Shu explica que, após a batalha, a rebelião se desfez. Agora, Ice, Inori e Tsugumi são apenas estudantes tentando encontrar abrigo. Com muitos professores desaparecidos na academia, Shu e o presidente do conselho estudantil formam um grupo para gerenciar o abrigo. As crianças se sentem desanimadas por causa da violência e do vandalismo ao redor. Então Shu sugere realizar um festival escolar para levantar o ânimo delas. Após discutir, todos concordam que é uma ótima ideia. Mais tarde, Shu começa a conversar com Yahiro, que lhe mostra seu vazio e o entrega. Yahiro menciona que agora Shu pode extrair vazios sem que a pessoa desmaie. Shu expressa sua esperança de não ter que usar mais o poder da chave. Yahiro lembra de que devem permanecer alertas, pois os militares ainda representam uma ameaça. Os dois então seguem para a área onde o festival está sendo preparado. No caminho, vem Tsugumi trabalhando em um café temático para a classe e ela os apresenta a Kenon, que está usando orelhas fofas de cachorrinho. Shu então vai procurar Inori, que está ocupada planejando o concerto, o evento principal do festival. Enquanto isso, Yan é visto esgueirando-se entre os estudantes em um uniforme. Ele esbarra em Tsugumi, que está carregando caixas de fantasias e adota uma atitude arrogante. Tsugumi o faz ajudar a carregar as caixas como uma espécie de punição, mas também o recompensa com uma maçã do amor depois. Mais tarde, Yan diz a Makoto que a maioria dos membros da rebelião está na escola e pede para ele ficar de olho neles. Finalmente, o tão esperado dia do festival estudantil chega. Tsugumi se esforça para garantir que Ice se divirta. No entanto, um grupo de bandidos que tem roubado durante a quarentena está furioso com o festival que os estudantes organizaram. Dois desses bandidos aparecem em um caminhão cego em um mecha fornecido por Makoto planejando atacar a escola. Enquanto isso, Ice e Tsugumi entram em uma discussão. Tsugumi desconecta Ice do mecha enquanto Ice tenta ajudar Gai. Ice acusa Tsugumi, dizendo que se ela não tivesse feito isso, Gai ainda poderia estar vivo. Após a briga, Tsugumi vai embora, deixando Ice sozinha. Neste momento, Shu chega e tenta confortá-la, mas então os bandidos começam a atacar o festival, atirando e destruindo tudo em seu caminho. Shu corre para proteger Ice, mas ela cai da cadeira. Apesar disso, Ice insiste que quer lutar e ser útil, mesmo sendo deficiente. Naquele momento, o poder de Shu se ativa, extraindo o vazio de Ice, que se revela ser pernas robóticas. Essas pernas lhe dão a capacidade de voar e lhe concedem grande força. Ela usa esse novo poder para salvar Har de ser atropelada pelo carro blindado, desviando-o e fazendo-o colidir. Com Tsugumi controlando um robô, os bandidos são capturados, e Shu usa o vazio de Inori para ajudar a destruir o mecha inimigo, derrotando-os a todos. Uma vez que o caos se acalma, os estudantes voltam a desfrutar do festival, culminando no concerto de Inori. Aya agradece a Shu por permitir que ela lutasse contra sentimentos de vazio, dizendo que se sente muito melhor agora. No entanto, enquanto eles conversam, as comunicações são restauradas, e um anúncio do governo aparece nas telas. É feito pelo General Kadu, que sobreviveu ao ataque na torre. Ele informa a todos os estudantes que o governo aprovou novas medidas de contenção, que incluem a construção de muros altos que cercarão completamente o centro de Tóquio, onde os estudantes estão e onde o vírus se espalhou pela primeira vez. Após os recentes acontecimentos, todos os estudantes se reúnem para uma reunião para discutir como lidar com os novos muros que estão fechando o centro de Tóquio. O medo se espalha entre os estudantes, causando pânico generalizado. As tensões aumentam quando alguns estudantes começam a culpar Arisa, que tenta acalmar a todos dizendo que seu pai os ajudará. No entanto, muitos estudantes perderam a fé nela, e eles sugerem eleger um novo presidente do governo estudantil.
Durante a reunião, os representantes do governo estudantil distribuem vacinas contra o vírus para todos, e a Hiro aponta que a Arisa ainda está sendo atacada nas redes sociais, e Tsugumi compartilha sua opinião de que a Arisa não está fazendo um bom trabalho como presidente. A declaração leva a uma discussão, com Sauda defendendo a Arisa contra as críticas de Tsugumi. Enquanto isso, um grupo de bandidos está tramando sua vingança e exibe uma arma que estão dispostos a usar se necessário. Depois disso, Tsugumi conversa com Inori e pergunta se ela alguma vez se sente sozinha sem pais. Inori responde que nunca se sentiu assim, exceto quando foi separada de Shu. Inori então faz a mesma pergunta a Tsugumi. Tsugumi compartilha que sempre cresceu sozinha e está acostumada, mas admite que sente falta dos outros membros da rebelião. Após essa conversa sincera, Tsugumi liga para Shu, que estava ouvindo a conversa em silêncio. Ela entrega a Shu um dispositivo que encontrou após o confronto com os bandidos. Este dispositivo pode medir os níveis de poder dos vazios das pessoas. Os garotos começam a brincar com o aparelho, comparando seus poderes. Shu decide usá-lo para verificar o nível do vazio de Tsugumi, e menciona que nunca usou seu vazio antes. As garotas provocam Tsugumi enquanto Shu extrai seu próprio vazio. Ao mesmo tempo, Kaido está se reunindo com Makoto para colocar seu plano em ação para eliminar os membros da rebelião. Ele ativa uma nova medida de emergência que reduzirá gradualmente a área de quarentena, com os militares ordenados a matar qualquer um perto das bordas. Este plano cruel resulta em centenas de mortes ao redor do muro, e os mechas se movem para mais perto do centro da cidade, causando pânico entre os estudantes quando ouvem a notícia. Makoto também envia uma mensagem aos estudantes oferecendo liberdade da quarentena a quem entregar membros da rebelião. Este anúncio preocupa Shu, mas Ero o tranquiliza, dizendo que o ajudará com seus sentimentos de vazio, se necessário. Ela encoraja Shu a se candidatar a presidente da academia, e ele começa a pensar se essa seria uma boa ideia. Naquele momento, Tsugumi, que se recuperou de suas próprias lutas, junta-se à conversa. Enquanto conversam, eles notam alguns valentões assediando uma garota. O grupo percebe que os membros da rebelião têm uma marca específica nos braços, e os bandidos estão procurando por esses estudantes. Essa situação deixa Shu e Inori nervosos, pois eles poderiam estar em perigo. Sem hesitação, Shu decide encontrá-los. Ele logo descobre Inori se defendendo de alguns garotos tentando agarrá-la. Ao mesmo tempo, Ayase é pega pelo mesmo grupo de bandidos que a havia assediado antes. Tsugumi chega bem a tempo de salvar Ayase, mas acaba sendo capturada pelos valentões também. A presidente convoca uma reunião no salão da academia para abordar a crise. Arisa tenta acalmar os estudantes e nega os rumores sobre a rebelião. No entanto, os bandidos aparecem confirmando os rumores ao apresentar Ayase e Tsugumi como reféns e revelando suas tatuagens como prova. Apesar das lutas das garotas, os bandidos ameaçaram Tsugumi com uma arma. Vendo isso, Shu sabe que precisa intervir para proteger seus amigos. Ele se aproxima dos valentões e os impede, e os outros estudantes o ouvem quando veem seu incrível poder. Shu confessa que é um membro da rebelião e avisa os bandidos que eles enfrentarão consequências se machucarem seus amigos. Ele então sugere um plano para resolver o conflito. Mais tarde, Shu, Issei e Tsugumi são levados para a beira do muro e entregues aos militares por um dos bandidos. O bandido espera ser libertado, mas os militares decidem atirar em Shu e nas garotas. No entanto, descobre-se que tudo isso fazia parte de um plano de Tsugumi usando um holograma. Shu usa o vazio de Tsugumi, que pode criar clones holográficos de qualquer pessoa. Ele envia os clones para mostrar aos estudantes que os militares não os libertariam se entregassem os rebeldes. Mesmo com esse truque inteligente, um dos bandidos tenta atirar em Shu, mas Shu reage rapidamente usando o vazio de outro estudante para se defender. Ele encoraja seus colegas estudantes a confiar nele e promete protegê-los com seu poder. Inspirado pela bravura de Shu, Hihiro sugere que Shu se candidate a presidente da escola, e os estudantes concordam alegremente. Naquele momento, Shu se tornou oficialmente o novo presidente estudantil. Depois, Hihiro propõe um método para gerenciar melhor os estudantes, classificando-os com base nos níveis de poder de seus vazios, usando um dispositivo que Tsugumi encontrou. No entanto, essa ideia colide com a crença de Shu na inclusão. Ele quer que cada estudante se sinta valorizado. Embora já tivessem avaliado as habilidades dos estudantes, Shu vê a ideia de classificá-los como tirânica. Ele está determinado a manter os estudantes unidos, especialmente porque os muros estão se aproximando da escola, e ele tem sido bem sucedido em manter todos calmos até agora. Apesar disso, a escola enfrenta a escassez de suprimentos e vacinas, e Hiro insiste que a classificação poderia ajudar a priorizar os estudantes mais fortes e trabalhadores para a defesa contra os militares. Diante desse dilema, Shu decide consultar seus amigos sobre a proposta, e Nuri o encoraja a tomar a decisão que ele acredita ser a correta. Enquanto isso, Ais, Hae e Tsugumi estão nos banheiros da escola, onde Hae expressa sua preocupação com Shu tendo que tomar uma decisão tão significativa sozinho. Ais insiste que é responsabilidade de Shu como presidente, e Tsugumi sugere de forma brincalhona que Hae deveria se apressar e confessar seus sentimentos a Shu, o que irrita Hae. Mais tarde, Sauda se aproxima de Shu para expressar sua insatisfação com o sistema de classificação. Shu concorda que também não gosta da ideia. Sauda o incita a não aceitar a proposta. Após uma troca bem humorada, onde os garotos expressam seus pensamentos em voz alta, Shu se vira para o resto do conselho estudantil para anunciar sua decisão.
No entanto, ele descobre que eles estão ocupados contando as vacinas contra o vírus e percebe que não há o suficiente para todos os estudantes. Neste ponto, Hiro pressiona Shu novamente para implementar a classificação, mas Shu nota que Sauda é colocado na categoria mais baixa. Sob pressão de seus colegas, Shu finalmente concorda com o sistema de classificação. Enquanto Shu caminha pelos corredores, ele encontra Sauda e um grupo de estudantes classificados na parte inferior. Eles pedem a Shu para deixá-los usar seus vazios para praticar e contribuir com a academia. Enquanto isso, Yan está ao telefone com Makoto, que o avisa que os suprimentos estão acabando e que eles precisam se preparar, pois o muro está se aproximando. Yan argumenta que os estudantes são jovens e não devem ser temidos, mas Makoto o repreende por não ter agido contra rebeldes suspeitos que se aproximaram do muro no dia anterior. Ele também avisa Yan que a falha em seguir ordens poderia levar a rumores perigosos. Após a ligação, Makoto é visto jogando xadrez com Shibungi. Enquanto isso, Shu está escondido em seu local habitual quando Haeru o encontra. Ele confia a ela sua tristeza por não conseguir cumprir seu papel como presidente ou atender às expectativas de todos. Haeru o conforta com um abraço e o aconselha a seguir seu coração. Ele tenta confessar seus sentimentos por ela, mas o momento é interrompido por Cannon, que informa a Shu que Sauda e outro grupo de estudantes deixaram a academia para encontrar vacinas em um hospital próximo. Shu corre para o hospital para detê-los. Quando ele chega, os estudantes expressam seu entusiasmo em provar seu valor recuperando a vacina. No entanto, eles são subitamente atacados por helicópteros militares. Shu rapidamente ordena aos estudantes que se escondam nos edifícios enquanto ele tenta distrair os militares. No caos, Hair começa a curar uma garota ferida. Sauda pede a Hair para consertar um carro próximo para escapar, mas essa ação alerta o mecha inimigo. Em uma tentativa desesperada de salvar Hair, Shu corre para o lado dela, e ambos são feridos em uma explosão. Inori e os outros chegam para ajudar, lutando contra os helicópteros enquanto desviam de mísseis. Hair, gravemente ferida, usa seu vazio para curar Shu antes de ser atingida por tiros, fazendo-a perder seu poder. Apesar de seus ferimentos, ela consegue curar Shu completamente antes de confessar seu amor a ele e falecer em seus braços. Shu acorda para a trágica realidade e abraça Rai, mas ela se desintegra em cristal e desaparece. Dominado pela tristeza e raiva, Shu pega a espada de Inori e começa a destruir os mechas um por um. Quando os outros estudantes ficam sabendo da morte de Rai, eles tentam acalmar Shu, mas ele explode e atinge Sauda, culpando-o pela morte de Rai. Inori intervém, e Shu, consumido pela dor, decide que é hora de separar os fortes dos fracos. Arugo e Agumo entram na zona de quarentena usando um helicóptero contratado pelo pai de Eris, que quer resgatar sua filha e arranjar seu casamento com um membro do governo para suspender a quarentena. Quando aterrissam, Arugo encontra um grupo de estudantes da escola de Shu que estão roubando remédios de outra academia. Eles reconhecem o símbolo da rebelião no uniforme de Arugo e o levam a Shu, que agora se tornou um líder tirânico da escola. Shu classificou os estudantes com base no poder de seus vazios e está recrutando estudantes fortes de outras escolas para construir um império dentro da academia. Ao encontrar Shu, Arugo o testemunha forçando uma garota a entregar seus vazios para a classificação. Shu informa que planeja levar IAS para um local de extrema importância, um navio abandonado que naufragou em um desastre passado. A bordo desta embarcação, Shu tem acumulado suprimentos militares, utilizando os membros de menor patente, que, aparentemente, estão infectados por um vírus. Os membros que concluem suas tarefas são recompensados com vacinas. Contudo, uma complicação inesperada surge quando a bomba de oxigênio responsável por suprir ar a Sauda, que se encontra encurralado no fundo da embarcação, começa a apresentar falhas. Percebendo a gravidade e a urgência da situação, Shu decide que é imperativo que ajudem Sauda. Contudo, ele insiste veementemente que Sauda precisa se libertar por conta própria. Arugo, incapaz de permanecer inerte, corre em direção à bomba de emergência mais próxima, mas Shu o detém, ameaçando-o com uma arma lateral. Ele esclarece que estão arquitetando uma fuga da zona de quarentena e necessitam de todos os recursos que estiverem disponíveis. Shu repreende Arugo, declarando que, em virtude da escassez de recursos, são obrigados a tomar decisões extremamente difíceis. Ele ainda revela que não pode libertar Arisa, pois o vazio dela é absolutamente crucial para o sucesso da sua evasão. Quando Arugo se recusa terminantemente a cooperar, Shu opta por aprisioná-lo. Enquanto isso, Sauda, por seus próprios meios, consegue escapar da embarcação, ao passo que Irugo é confinado em uma cela. Um robô, concebido por Tsugumi, surge para notificar Irugo dos acontecimentos mais recentes, desvendando que, após o falecimento de Era, Shu fundou um reino alicerçado em vazios, e a população o obedece por puro temor. Simultaneamente, Yu, que surpreendentemente parece estar vivo, coleciona os anéis que havia meticulosamente preparado para seu casamento com Mana. O comandante Kaido, que tem exercido uma supervisão rigorosa sobre a academia, comunica a Makoto e a mãe de Shu que todos os eventos estão se desenrolando exatamente de acordo com o seu elaborado plano. Ele observa atentamente que Shu conseguiu reunir um número considerável de vazios dentro das instalações da escola. Posteriormente, a ex-presidente se dirige em busca de Arugo, mas é interceptada por um estudante que tenta subjugá-la. Aiz, então, intervém prontamente, ameaçando o estudante com uma faca afiada. Nesse ínterim, Shu permanece ao lado de Inori, que se esforça para confortá-lo, embora ela demonstre um comportamento peculiar e incomum. A atenção de Shu é desviada abruptamente quando seus amigos o avisam, com urgência, que Arugo conseguiu escapar de sua cela de confinamento. Tsugumi prestou auxílio a Arugo,
Arugo, entregando-lhe uma chave e neutralizando Ais para evitar que ela acionasse o alarme. Arugo tenta desesperadamente chegar até isso para que ambos possam fugir juntos, mas Shu intercepta, resultando em um confronto físico onde Arugo, com notável facilidade, subjuga Shu. Nesse exato instante, Yahiro surge, empunhando uma arma e mirando-a em Arugo. Contudo, algumas vigas desabam em decorrência de um vazio que Shu havia manipulado, atingindo uma jovem garota no processo. Shu, em um ato impulsivo, salta para resgatá-la, mas ao fazê-lo, ele inadvertidamente destrói o vazio dela, o que a leva a se cristalizar e, consequentemente, falecer. Essa revelação abala profundamente Shu, que agora compreende que se o vazio de uma pessoa é aniquilado, ela perece junto a ele. Testemunhando essa cena verdadeiramente horrível, foge em pânico. Shu, em seguida, confronta Yahiro, que anteriormente lhe havia afirmado que ela havia morrido devido a uma arma genética. Mas Shu agora percebe que a causa real foi a destruição de seu vazio. Essa verdade absolutamente chocante e perturbadora torna a concepção de um reino fundamentado em vazios algo extremamente perigoso e arriscado. Apesar de tudo isso, o herói argumenta veementemente que, se ele não tivesse agido da maneira que o fez, todos eles teriam perecido, e que, portanto, precisam prosseguir com seu plano de fuga. Exibindo um comportamento bastante peculiar, a intercepta e a golpeia com uma lança de cristal. Em uma cena distinta, Keidu e um professor conseguem, com sucesso, reanimar alguém que se assemelha a Gai, intensificando ainda mais a já tensa atmosfera que paira sobre a zona de quarentena. Posteriormente, Shu se dirige a um posto de guarda, onde alguns estudantes estão negligenciando suas responsabilidades e não as executam de forma adequada. Ao presenciar tal situação, Shu os ameaça com a destruição de seus vazios, o que leva Yahiro a alertá-lo veementemente sobre as potenciais consequências negativas de uma abordagem tão severa e implacável. Yahiro receia que isso possa gerar um profundo ressentimento entre os estudantes para com Shu, mas Shu, por sua vez, está convicto de que esta é a única forma de preservar a disciplina na delicada situação em que se encontram. Nesse ínterim, Inori tem um súbito flashback dos acontecimentos, percebendo com clareza que está perdendo o controle de si mesma e agindo de forma contrária aos seus próprios desejos. Em decorrência dos eventos recentes, Erisa se sente profundamente amedrontada. Enquanto está em seu quarto, ela recebe uma chamada em seu telefone celular e compartilha a complexa situação da escola com a pessoa do outro lado da linha. Contudo, durante o decorrer dessa ligação, ela é avistada por um valentão que a vinha observando atentamente. Para contornar a situação, Erisa flerta habilmente com o valentão, conseguindo, com sucesso, conquistar o seu favor. Ela então utiliza essa conexão para disseminar uma mensagem a todos os estudantes, expondo as terríveis consequências de terem seus vazios aniquilados. Essa mensagem provoca uma revolta, levando muitos estudantes a se voltarem contra Shu, pois acreditam nas alegações de Erisa, de que ele está deliberadamente mentindo para eles. Nesse ínterim, as principais potências globais convocam uma reunião de emergência para debater como a principal suspeita como irão gerenciar a ameaças desfavoráveis que o Japão representa para o restante do mundo. Eles advertem Yahiro para não depositar sua confiança em absolutamente ninguém, em particular em Inori, e ainda compartilha pormenores sobre um ataque violento que ela mesma sofreu por parte de Inori. Inori, por sua vez, dialoga com Shu a respeito do ataque e sobre a sensação de que está passando por uma profunda transformação. Shu a conforta, garantindo-lhe que ele sempre estará lá para protegê-la. Nesse exato instante, Hiro se une a eles e prontamente informa Shu sobre o ataque que foi perpetrado por Inori. Ele insiste veementemente que ela deve ser severamente punida por todas as suas ações. Contudo, Shu, em um ato de lealdade, defende Inori e acusa Hiro de deliberadamente ocultar informações cruciais a respeito dos vazios. Ele então ameaça Hiro com a espada de Inori, compelindo-o a recuar e, em seguida, o rebaixa para a patente mais inferior. Posteriormente, Erisa se encontra com o fugitivo e aparentemente está utilizando de favores pessoais para conseguir informações detalhadas sobre o plano de fuga da zona de quarentena. O jovem então fornece a ela todos os pormenores, incluindo a data, a hora e o local exato da operação que será realizada. Erisa tem a intenção de empregar essa informação para contestar e minar a liderança de Shu. Quando o tão aguardado dia da fuga finalmente chega, os estudantes se aglomeram em uma das áreas da rampa, mas, nesse momento, boatos sobre uma iminente tentativa de golpe começam a se espalhar e circular entre eles. Apesar de todas as suas meticulosas preparações, K2 está monitorando a situação com extrema atenção e está elaborando de forma astuta diversas medidas para contra-atacar Shu. Quando Shu e seu grupo finalmente chegam ao local designado para o ataque, as forças militares prontamente iniciam uma perseguição implacável contra eles. Shu comanda um ataque, aparentemente contando com a colaboração de Ares. Mas, apesar de todos os seus esforços, o fogo de retaliação dos mechas é indiscriminado, resultando na trágica morte de vários estudantes. Utilizando o poder de vácuo de Inori, Shu avança com determinação e consegue, de forma eficaz, derrotar diversos mechas inimigos. Sua estratégia principal consiste em alcançar uma torre de controle que supervisiona e gerencia todos os mechas presentes na área. À medida que ele avança, confronta-se com múltiplos mechas, mas, com o auxílio do vazio de um amigo, ele finalmente chega à torre. Empunhando uma espada, ele destrói o centro de controle, desativando assim todos os mechas e abrindo um caminho seguro para que os estudantes possam escapar da área de quarentena. Assim que a fuga é concretizada com sucesso, o plano da ex-presidente começa a se desdobrar. Todos os estudantes, em um movimento coordenado, apontam suas armas para Shu, afastando Inori para evitar qualquer intervenção dela. Em seguida, Saldo empurra Shu violentamente para dentro de uma cratera, acusando-o de tê-los utilizado como meros instrumentos. Inori tenta desesperadamente correr para o lado de Shu, mas, de forma abrupta, uma espada do vazio a transpassa. Nesse exato momento, diversos agentes governamentais chegam ao local, desvendando que a mente por trás de todo esse caos é Gai, que foi ressuscitado pelas forças militares e passou por transformações consideráveis. Gai se aproxima de Shu, que se encontra em estado de choque e perplexidade diante dessa revelação. Em um único e rápido movimento, Gai amputa o braço que continha o poder de Shu, e, em seguida,
seguida, arrebata esse poder dele, fazendo com que Shu mergulhe em um profundo estado de descrença e atordoamento frente aos eventos que se desenrolam. À medida que essa situação se intensifica e se agrava, as autoridades globais tomam a drástica decisão de eliminar o Japão, visando erradicar completamente a ameaça do vírus, o que projeta um futuro incerto e extremamente perigoso para todos os envolvidos. Consequentemente, aviões de combate são despachados para bombardear Tóquio com armas químicas devastadoras. Compreendendo a extrema gravidade da situação, Gai invoca o poder do rei para unificar todos os vazios dos estudantes, forjando uma arma formidável que ele emprega para neutralizar as ogivas. Contudo, essa ação heróica culmina na destruição da própria arma, resultando na trágica perda de diversos estudantes. Apesar dos esforços incansáveis de Inori e de outros para tentar se aproximar de Guy, ele se transformou radicalmente e já não é mais a pessoa que eles um dia conheceram. Ele os ameaça de morte caso se recusem a se unir a ele. Diante dessa grave situação, Hihiro se posiciona firmemente contra Gai e decide, com coragem, auxiliar Shu e seus amigos a empreenderem uma fuga. Ele realiza essa ação destruindo os mechas que estão nas proximidades e confrontando Gai de forma direta. Contudo, Gai, com notável facilidade, derrota Hihiro, contando com o auxílio dos outros robôs. Erisa, então, intervém para proteger Gai, utilizando seu vazio, e revela que foi ela quem forneceu as informações cruciais sobre a localização do ataque dos estudantes. Aproveitando-se da distração estratégica gerada pelos esforços de Hihiro, Inori consegue, com sucesso, escapar ao lado de Shu. Após isso, Gai emprega seu imenso poder para obliterar frotas governamentais inteiras e, em seguida, transmite uma mensagem global, ameaçando severamente todas as nações do mundo. Ele adverte que qualquer nova tentativa de atacar Tóquio ou de se aproximar excessivamente resultará em uma destruição completa, orquestrada através do satélite do local Lucas. Nesse ínterim, as forças militares organizam meticulosamente uma equipe de busca e resgate com o objetivo de localizar Inori. A razão subjacente para essa busca é que Yu planeja utilizá-la novamente para se reencontrar com Mana, chegando ao ponto de pretender arranjar um casamento com Deus. Inori, contudo, opta por se esconder enquanto busca desesperadamente por suprimentos essenciais para a sua sobrevivência. Posteriormente, Haruka confessa que colaborou com os militares com o intuito de libertar seu filho do pesado fardo do poder do Ki. Inori, por fim, encontra Shu e tenta alimentá-lo, mas ele se encontra profundamente abalado e perturbado por todos os acontecimentos recentes. Nesse exato instante, o grupo militar ao qual Arisa está afiliada localiza Shu e Inori. Enquanto se aprontam para iniciar um ataque, uma limusine luxuosa se aproxima, e homens armados disparam contra os soldados. Arisa, em um impulso, corre para intervir ao reconhecer seu pai dentro do veículo. O homem idoso desce do carro e repreende Arisa por seu apoio a Gai, argumentando que o jovem que ela um dia amou já não é mais a mesma pessoa. Ele então confronta os militares, que prontamente esclarecem que o verdadeiro alvo de sua missão é Inori, e não Shu. Ao ouvir tal declaração, o pai de Ares decide, de forma impetuosa, atacar os militares com sua katana, ceifando a vida de 2 soldados. Em seguida, ele se volta furiosamente contra Ares, convicto de que as ações dela desonram profundamente a família. Antes que ele consiga feri-la, Ares atira nele, matando-o em um ato de legítima defesa. Nesse ínterim, Inori se dá conta de que se tornou um alvo e tenta desesperadamente escapar, mas um grupo de criminosos a cerca e tenta sequestrá-la. Ao presenciar essa situação, Inori perde o controle de si mesma mais uma vez e, em um acesso de fúria incontrolável, elimina os agressores. Posteriormente, ela se aproxima de Shu e o abraça, mas mais uma vez, ela perde o controle de suas ações e começa a exibir um comportamento completamente inadequado. Shu a exorta veementemente a parar, e ela, por fim, consegue recuperar sua compostura. Mais tarde, Inori tem uma visão vívida, onde, aparentemente, ela consegue ver Mana. Nessa visão perturbadora, é desvendado que Mana tem estado a manipular o comportamento de Inori de forma sorrateira. Mana informa Inori que está prestes a assumir o controle completo de seu corpo, e que sua primeira e terrível ação será, sem hesitação, assassinar Shu. Percebendo a iminência do perigo, Inori toma a difícil decisão de se afastar de Shu. Antes de partir, ela lhe concede um beijo carregado de emoção e o adormece para impedi-lo de tentar detê-la. Em seguida, ela se dirige para se entregar ao grupo militar da AES. Mas, antes disso, ativa seu modo Berserker e entra em combate feroz com os mechas. Durante o calor da batalha, Inori pondera sobre seus sentimentos verdadeiros e profundos por Shu, mesmo tendo sido concebida com o propósito de ser a hospedeira de Mana. Ela decide, com firmeza, proteger Shu com a própria vida. Infelizmente, ela acaba sendo capturada quando Gai a atinge com uma flecha que a imobiliza completamente. Quando Shu desperta e se dá conta de que Inori desapareceu, ele se mostra absolutamente determinado a empreender todos os esforços possíveis para resgatá-la e trazê-la de volta em segurança. Após os tumultuados e caóticos eventos entre Gai e Shu, Haruka decide intervir para pôr um fim definitivo aos planos de Keidu, que incluem a eliminação de Mana. Ao chegar ao local onde Mana supostamente deveria estar, ela constata que Mana não se encontra ali. Nesse exato instante, Keido surge e revela que Mana, na verdade, jamais esteve naquele lugar. Ele então confessa que foi o responsável pela morte do pai de Shu, e de forma completamente inesperada, atira em Haruka. Nesse ínterim, Erisa está em patrulha com seu esquadrão quando Shu a surpreende sorrateiramente por trás. Ele a força a revelar o paradeiro de Inori. Nesse exato momento, uma mensagem crucial começa a ser transmitida através do telefone de Iyase, alertando todo o contingente militar de que a mãe de Shu conseguiu escapar e subtraiu uma maleta de alta segurança. Em resposta a essa notícia de extrema urgência, Shu pressiona Arisa para que ela o leve ao encontro de sua mãe. Como uma condição para sua colaboração, Arisa aceita compartilhar os planos de Gai, em troca de Shu revelar a localização exata de Inori. Posteriormente, Haruka chega à mansão do pai de Izzy, que atualmente se encontra sob a liderança de uma mulher chamada Kirati. Após o falecimento do pai de Izzy, Kirati informa Haruka sobre a morte do patriarca, e em retribuição, Haruka compartilha sua própria narrativa sobre como conseguiu escapar e tentou frustrar os planos de Keidu, que incluíam a eliminação de Mana. Essa revelação causa grande surpresa em Kirati, pois Mana é, na verdade, sua própria filha. Haruka explica que Shu também é irmão de Mana, mas ela faz questão de esclarecer que Shu não é seu filho biológico, tendo ela assumido o papel de sua madrasta após se casar com o pai de Shu. Apesar dessa conexão familiar, eles sempre mantiveram uma certa e notável distância um do outro. Nesse ínterim, Makoto está absolutamente determinado a capturar Haruka e, com sucesso, consegue localizá-la.
Ele surge com um grupo de indivíduos que, a princípio, fingem estar em busca de vacinas para combater o vírus, o que acaba por baixar a guarda do grupo de Kira. Contudo, tudo se revela uma armadilha cruel, pois Makoto e seus guardas abrem fogo indiscriminadamente contra todos os presentes no local. Em meio à emboscada caótica, Ogumo salva Haruka e a exorta veementemente a escapar junto com Kirachi. Enquanto as duas mulheres empreendem a fuga, Ogumo confronta Makoto, mas é tragicamente morto durante o combate. Apesar dessa dolorosa perda, Haruka e Kirachi conseguem, com sucesso, escapar e decidem procurar auxílio junto a outro grupo. Durante o percurso, Kirachi descobre a maleta que havia sido roubada e questiona Haruka sobre o seu conteúdo. Haruka revela que a maleta contém um genoma do vazio, um dispositivo que detém o imenso poder do rei. Quando elas finalmente chegam ao grupo de Ais, Arugo informa as mulheres sobre a trágica morte de Agumo. Haruka e Arugo então debatem sobre o genoma do vazio, e Haruka detalha como ele pode reagir de forma adversa e se autodestruir caso seja utilizado por alguém que não seja compatível. Ela hesita profundamente em entregar o genoma a Shu, pois teme que isso possa infligir-lhe ainda mais dor e sofrimento. Nesse exato instante, a base deles é violentamente atacada por mechas que estão sob o controle de Makoto. Enquanto se dirigia para auxiliar sua mãe, Shu salta abruptamente do carro para prestar-lhe assistência. Enquanto tentam desesperadamente escapar, Aya sugere que Haruka utilize o genoma do vazio para deter os mechas. Contudo, Makoto os interrompe abruptamente e revela seu ambicioso plano de se apossar do genoma do vazio, pois ele se encontra completamente fascinado por seu imenso poder. Ele tenta se apoderar do dispositivo, mas Makoto o impede. Em meio ao caos generalizado, o genoma do vazio cai ao chão, e apesar dos veementes avisos de sua mãe, Shu o apanha. Ignorando completamente todos os riscos envolvidos, Shu decide injetar-se com o genoma do vazio para assim recuperar o poder do rei. Ao realizar essa ação, seu braço direito, que havia sido previamente amputado, cristaliza-se com veias esverdeadas, revelando assim o seu próprio vazio. Esse poder recém-adquirido lhe permite extrair e utilizar vazios semelhantes em sua capacidade máxima, ao mesmo tempo em que absorve o vírus de outras pessoas, empregando os vazios de seus amigos. Com suas habilidades recém-aprimoradas, Shu derrota os mechas e detém Makoto, que tentava atropelá-lo com um caminhão. Em um confronto derradeiro, Shu emprega seu novo vazio para aniquilar a alma de Makoto e curar a enfermidade de Salda, pondo um fim definitivo ao vírus que os tem assolado a todos. Essa vitória representa um ponto de virada verdadeiramente significativo em sua árdua luta contra o caos que os envolve. Tudo o que se passou com Guy, que agora considera a prioridade mais imediata e crucial o retorno de Mana. Mana está de forma crescente, assumindo o controle total sobre o corpo de Inori, e esta se encontra atualmente detida em uma base militar. Em resposta a essa complexa situação, Guy emite uma nova e alarmante mensagem global, anunciando que, em virtude dos inúmeros ataques que sofreu nos últimos dias, ele tomou a drástica decisão de aniquilar a humanidade. Ele também divulga a data exata em que dará início a esses ataques devastadores. Nesse ínterim, Shu e os demais insurgentes se congregam para elaborar estratégias eficazes sobre como deter Guy. Nesse momento de extrema importância, Shibundi se une a eles para detalhar os planos de Guy, que abrangem a disseminação de um vírus letal por todo o mundo, visando erradicar todos os seres vivos do planeta. Ele entrega a Shu um diário que Guy havia lhe confiado, o qual pertencia ao pai de Shu. Guy enviou este diário a Shu com o propósito de desvendar a verdade sobre suas verdadeiras origens. Keido também compartilha uma narrativa com Guy sobre como ele conheceu o pai de Shu, Kirasu, durante o período em que ambos frequentavam a universidade. No início, Keido era uma pessoa bastante solitária e reclusa, mas sua vida sofreu uma reviravolta significativa quando ele conheceu Kirasu, que se revelou um admirador fervoroso certo dia, apaixonado com Kirasu, na companhia daquela que parecia ser a verdadeira mãe de Shu, e pouco tempo depois, eles se casaram e se mudaram para um local onde uma rocha peculiar, conhecida como a Rocha Apocalíptica, havia caído do céu. Essa rocha enigmática, descoberta por Mana, impulsionou Kaido e Kirasu a empreenderem uma pesquisa conjunta e aprofundada. Durante esse período, Yu surgiu diante deles, desvendando seu plano sinistro de aniquilar a humanidade para, assim, criar um novo mundo ao lado de Mana. De forma trágica, durante sua gravidez, a verdadeira mãe de Shu foi infectada pelo devastador vírus apocalíptico, e Mana a selecionou como sua parceira para auxiliar na repopulação do mundo. Yu permitiu que Shu permanecesse vivo até o falecimento de sua mãe, ocorrido durante o parto. Kirasu se opôs veementemente aos planos de Yu, assim que tomou conhecimento da verdade e recusou-se a aderir à sua causa. Com o tempo, Keido começou a colaborar com Yu, e em conjunto, eles realizaram experimentos em diversas crianças, buscando encontrar a combinação ideal e perfeita para Mana. Guy foi uma dessas crianças que conseguiu escapar, e posteriormente foi encontrado por Mana e Shu nas proximidades do mar. Em outra vertente da narrativa, Haruka reflete sobre seu passado ao lado do pai de Shu, Kirasu. Ela havia se integrado ao grupo de pesquisa de Kirasu, e durante o período em que trabalharam juntos, ela se apaixonou profundamente pela dedicação dele na investigação do vírus. Eventualmente, ele tomou a decisão de se casar com Haruka, e ela, por sua vez, comunicou seus planos a Keido, o irmão mais velho dele. Contudo, Keido manifestou sua desaprovação em relação ao relacionamento. Apesar de todas as suas objeções, Haruka estava firmemente determinada a se casar com Kirasu. A situação sofreu uma alteração drástica e irreversível no dia em que o vírus irrompeu. Haruka estava em uma igreja, na companhia de Mana, aguardando a chegada de Kirasu, enquanto Keido se infiltrava sorrateiramente no escritório de Kirasu para verificar o andamento e o progresso da pesquisa sobre o vírus. Em sua minuciosa busca, ele encontrou o diário de Kirasu, que continha detalhes pormenorizados sobre a descoberta do genoma do vazio e como este poderia, potencialmente, deter o vírus. Quando Kirasu finalmente chegou, uma acalorada discussão irrompeu. Keito tentou persuadi-lo a se unir a Yu, mas Kirasu se recusou terminantemente a compartilhar suas valiosas descobertas. Enfurecido, Keito o ameaçou severamente, e quando Kirasu persistiu em não ceder, Keito o assassinou e se apoderou de sua pesquisa. De volta ao presente, Shu conclui seus exames médicos. Haruka o adverte sobre os perigos inerentes à absorção do vírus, e lhe informa que talvez já seja tarde demais para salvar Inori, pois Mana reside dentro dela e, em breve, assumirá o controle total e completo.
Apesar de todos esses terríveis e sombrios avisos, Shu se recusa terminantemente a desistir e se mostra absolutamente determinado a resgatar Inori. Haruka o abraça com força e chora, e então lhe informa que o helicóptero está prestes a decolar. Antes de partir, Shu tenta devolver os vazios aos seus, mas Yahiro insiste que todos eles decidiram que ele deverá utilizar os vazios deles durante a missão. Após uma despedida verdadeiramente emocionante com Salda, Shu embarca em sua perigosa missão para resgatar Inori, e de uma vez por todas, pôr um fim aos planos nefastos de Guy. Depois que Guy recebe um aviso de que as Nações Unidas despacharam um exército para atacá-lo, ele começa a se aprontar para o iminente confronto. Shu e os demais se preparam meticulosamente para o seu plano de derrotar Guy. Durante esse período, Shu encontra Ayase, que lhe solicita auxílio para subir em seu mecha. Enquanto dialogam, Shu a ajuda e, de forma gentil, elogia sua aparência, o que provoca um leve rubor em Ayase. Ela então questiona Shu se ele realmente acredita que seria capaz de enfrentar Guy, caso lhe fosse concedida a oportunidade. Shu a assegura com total confiança que ele não hesitaria em confrontar Guy. Ele também se desculpa por ter utilizado sua habilidade de nulidade contra ele. Ayase o tranquiliza, afirmando que foi uma decisão dela conceder-lhe o vazio, e ela expressa a esperança de que ele seja de grande utilidade. O ataque à base militar se inicia com helicópteros que desdobram mechas. Guy utiliza o vazio de Ayase e de outros para forjar um arco colossal que dispara flechas de energia, aniquilando parte da frota inimiga. Nesse ínterim, Shu e seu grupo conseguem, com sucesso, se infiltrar sorrateiramente na base. Tsugumi emprega um programa de hacking, meticulosamente desenvolvido por Haruka, para desativar as máquinas inimigas, possibilitando assim que os navios de seu exército se unam à batalha. Shu avança com o vácuo de Sauda. Após se separar de sua equipe, ele parte para salvar Inori. Usando os vazios de Erisa e de outros, Guy cristaliza Inori, fazendo-a emergir como mana antes de perder a consciência. Inori agradece a Shu por salvá-la e expressa o quão feliz está em conhecê-lo. Kai não entende o laço entre Shu e Inori, mas ela explica que Shu lhe mostrou a beleza e a tristeza do mundo, apesar de todas as suas lutas. Mesmo sendo um receptáculo para a mana, Inori se apaixona completamente por Shu. Enquanto a equipe de Shu corre para alcançar Inori, os militares retomam o controle da base. Inori é envolvida pelo cristal enquanto canta uma canção para Shu. Ele ouve a canção dela e segue o som para encontrá-la. Nesse momento, Yu aparece e confronta Shu, revelando ser um enviado alienígena, mandado para criar um novo mundo. Ele oferece a Shu uma chance de unir forças com mana para formar uma nova raça, mas Shu rejeita firmemente essa oferta. Enfurecido, Yu decide eliminar Shu e usa seu poder genômico para atacá-lo com os vazios de seus lacaios. Shu se defende, desviando e contra-atacando com o vazio do herói Yi, enquanto os outros tentam avançar para ajudá-lo, porém Ian os impede de interferir. Shu continua a enfrentar Yu, que o critica por rejeitar mana. Numa batalha feroz, Shu consegue derrotar Yu, mas quando finalmente alcança Guy e Inori, ele descobre que é tarde demais. Guy completou o processo de cristalização e Mana agora emergiu completamente, marcando o início do apocalipse. Em um local diferente, a rebelião continua seus esforços para alcançar Shu. A confronta Yan e seu mecha modificado, enquanto Tsugumi luta para retomar o controle da base. Ela enfrenta interrupções constantes de Kenji, que uniu forças com os militares. Enquanto isso, Mana desperta e corre para Shu, expressando ódio por Inori, a quem ela vê como um monstro. Ao ouvir isso, Shu fica furioso e afasta Mana, defendendo Inori e declarando que ela não é um monstro. Em resposta, Mana, enfurecida pela rejeição de Shu, prepara-se para atacá-lo. No entanto, Guy intervém para detê-la, anunciando que ele mesmo cuidará de Shu. Guy usa sua habilidade genômica para extrair o vazio de Mana e alterar o ambiente ao redor. Mana avisa Shu que ele se arrependerá de rejeitá-la e inicia um ritual que desativará o mecha e espalhará o vírus apocalíptico pelo mundo. Como resultado, milhares de pessoas se transformam em cristais e perecem, com Guy proclamando que este é o verdadeiro apocalipse para a humanidade. Ele então avança contra Shu com sua espada, e Shu contra-ataca com seus próprios poderes. Enquanto isso, Yan ataca brutalmente Ayas e os outros. Arugou usa uma metralhadora para ajudar Ayas a escapar, mas o mecha de Yan, alimentado por energia do vazio, começa a ser infectado pelo vírus apocalíptico. Shu continua sua batalha com Guy, tentando fazê-lo raciocinar, mas Guy, agora transformado e amargurado, critica Shu por ter virado as costas para Mana. Guy golpeia Shu com sua espada. Em outro lugar, Haruka confronta Keidu, apontando uma arma para ele. De volta à luta, Guy está prestes a acabar com Shu, que contempla desistir. Nesse instante, ele ouve a voz de Inori através de uma rosa de cristal deixada para trás. Inori encoraja Shu a continuar lutando, expressando sua crença nele. A conexão com a flor de Inori para o ataque de Mana e desativa o mecha de Yan. Shibungi confronta e derrota Kenji, permitindo que Tsugumi retome o controle da situação. Shu invoca a espada de Inuri, acessando seu poder total, enquanto Ayase e Tsugumi trabalham juntas para destruir o mecha de Yan. Shu carrega sua espada com a força combinada de seus poderes e os de Inori, desferindo um golpe final em Guy. Ele é transportado para a mente de Guy, onde encontra o verdadeiro Guy. Guy revela que sempre amou Mana e pede a Shu para salvar Inori, dando a ela sua energia do vazio. Ao retornar, Shu encontra Inori, que conseguiu controlar Mana. No entanto, Inori ainda está fortemente afetada pelo vírus apocalíptico. Diante desse desafio, Shu decide absorver o vírus das pessoas e de seus vazios, fundindo os dois genomas.
Enquanto ele faz isso, o edifício ao redor deles começa a desabar, forçando seus amigos a escapar. Apesar do perigo, Shu continua a absorver o vírus, tornando-se finalmente um cristal ao lado de Inori. Numa reviravolta inesperada, Shu tem uma visão onde Inori lhe entrega um fio vermelho. Este fio quebra seu cristal e o liberta, mas essa ação faz Inori desaparecer, e o edifício desaba, aparentemente levando Shu consigo. Seus amigos deixados para trás lamentam não terem conseguido ajudá-lo. A história então salta 5 anos para o futuro. Os amigos de Shu estão se preparando para um jantar quando, para a surpresa deles, Shu aparece. Ele parece um morto-vivo, mas cego, sentado num banco enquanto ouve as canções que Inori costumava cantar. Obrigado por assistir até aqui, meus caros homens de cultura. Não se esqueçam de nos contar sobre sua waifu favorita deste anime e de se inscrever no canal para mais conteúdo.